Olá a todos, tudo bem? Como é que vocês vão? Estamos iniciando o nosso nível 3, nosso curso de Fundamentos nível 3, classe Família Cristã. Que legal você estar aqui hoje, porque nós vamos dar início, né, à nossa primeira aula de Família Cristã. Inclusive, eu quero já desde já convidar você, né, a focar toda a sua atenção no nosso estudo, nesse tempo, né, precioso que nós temos. Então, se você tem um celular e você está mexendo, nós sabemos que um curso online ele é um curso que é mais fácil se distrair, na verdade. Então, você que está com o seu celular aí do lado, você pode pegar o celular, já deixa um pouquinho distante de você, né? Não fique mexendo, procure realmente aproveitar esse tempo de uma forma assim muito sábia para que você possa absorver. Olha só, essa classe Família Cristã ela vai tratar de princípios, de valores, tanto para solteiros quanto para pessoas casadas, tanto relacionado à criação de filhos. Então, assim, é um curso muito completo. São pouquíssimas aulas, são apenas 4 aulas, mas cada aula tem um conteúdo muito rico para que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Então, se você está aqui com seu coração aberto, né, assim como eu, para aprender, eu peço, dedique toda a sua atenção, deixe com que nada lhe distraia nesse momento. E aí eu convido você para nós iniciarmos a nossa primeira aula. Hoje nós falaremos a respeito, né, de 2 temas chaves, que são relacionamento bíblico para os solteiros e assuntos a serem avaliados antes do sim. São 2 temas assim muito importantes, né? E talvez você que está assistindo essa aula, eu sei que hoje podem estar assistindo solteiros, namorados, né, noivos, casados, pessoas casadas a longa data já, né, com bastante tempo já de relacionamento. E talvez você se pergunte, espera lá, será que essa aula diz respeito a mim? Porque nós vamos falar aqui, né, de um tema aparentemente direcionado para os solteiros. Porém, para aqueles que não, né, não são casados. E quando eu digo solteiros, é aqueles que podem estar namorando ou não, mas que ainda não são casados. Porém, eu quero que você reflita comigo que, mesmo que você não seja o principal destinatário dessa aula, mas eu gostaria que você enxergasse como uma oportunidade de aprender princípios e valores que muitas pessoas, né, que já têm às vezes até uma maturidade, ainda não aprenderam. E às vezes esses princípios e valores estão sendo transmitidos de forma errada para a nova geração que está vindo. Por exemplo, é muito comum nós vermos pais, né, que estão incentivando os filhos a queimar etapas na vida sentimental, porque eles nunca aprenderam sobre isso. Eles já são casados, eles já têm já tantos anos de casado, já tiveram diversas experiências, né, sentimentais, mas são pessoas que não, às vezes ainda não entenderam à luz da Bíblia o que realmente Deus quer nos ensinar a respeito de relacionamento. Portanto, tanto para você que é solteiro, quanto para você que já é casado há muitos anos, para qualquer pessoa que esteja assistindo, esse conteúdo é importante porque você vai aprender princípios, né? E você vai repassar esses princípios para pessoas que de repente estão nessa fase, né, de avaliar se vão casar, com quem vão casar, como escolher a pessoa certa, né? Quais são os princípios bíblicos a respeito de relacionamento que Deus tem para nos ensinar, tá bom? Por isso eu convido a sua total atenção nesse momento para que nós possamos aprender, tá bom? Vamos lá então iniciar efetivamente a nossa aula, capítulo 1. Vamos iniciar falando para você que existem 2 decisões mais importantes na vida de toda pessoa, né? Todo ser humano ele tem 2 decisões assim importantíssimas. Você sabe quais são essas 2 decisões? Olha só, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, com certeza é a decisão mais importante da vida de uma pessoa. Mas a segunda decisão mais importante da vida de alguém é escolher com quem você vai compartilhar a sua vida nesta terra. Ou seja, quem será o seu cônjuge, quem será o seu parceiro, o seu companheiro de jornada. Isso com certeza, eu creio que você concorda comigo, que é muito importante. Por quê? Porque toda a nossa vida futura tem a ver basicamente com essas 2 decisões. Se eu não entrego minha vida para Jesus ou se eu entrego, isso vai interferir totalmente em tudo que vai acontecer na minha vida, né? E também, se eu faço uma escolha errada a respeito da pessoa que vai caminhar comigo, e essa pessoa, presumo que vai caminhar para o resto da vida também, imagine você que isso pode ser um motivo de felicidade ou isso pode ser um motivo de uma angústia que vai se perpetuar aí no tempo. Por isso que escolher com quem nós vamos casar é muito importante, não é brincadeira. É por isso que também, né, quando nós vemos pessoas assim brincando com isso, né, se aventurando nisso, achando assim, ah, não, eu posso ficar com um, eu posso ficar, tô curtindo, eu tô aproveitando. Essas pessoas não sabem que elas estão embolando a sua vida sentimental, né, parecida ali com a mulher samaritana no poço de Jacó, quando ela foi aconselhada por Jesus, porque Jesus viu nela alguém que de fato estava com a sua vida sentimental totalmente embolada, totalmente comprometida, e não é esse o propósito
de Deus para nós, tanto que Jesus foi lá e foi na ferida, né? Ele tratou aquela mulher exatamente na ferida que era a sua área sentimental. E aí nós observamos que é justamente por isso que nós vemos que o diabo ele milita fortemente contra a nossa vida sentimental. Porque ele sabe que se ele atacar a nossa vida sentimental, né, a base, que é a família, ele sabe que todo o resto da nossa vida vai estar comprometido. Então, é muito importante você se atentar, né, para essas duas decisões mais importantes da sua vida, para que você tome as melhores decisões, as decisões mais sábias, que a sua vida vai ser impactada diretamente por isso. Legal? Um outro ponto importante aqui na nossa aula é abordarmos a importância dos relacionamentos. Deus ele criou o homem para se relacionar. Deus valoriza os relacionamentos. Por isso precisamos trazer nesses dias uma mudança de mentalidade em relação aos relacionamentos para essa geração. Perceba que a intenção de Deus não é nos limitar, mas nos conduzir por um caminho de bênção e não de destruição. Observe que Deus, tudo aquilo que Deus fala para nós, né? E que muitas vezes para nós parece até o limite, parece que Deus está nos tolhindo de algo. Ah, não, você não vai fazer isso, você não tem que escolher dessa forma. Às vezes nós olhamos de forma negativa, mas você já parou para pensar que todo limite que Deus nos dá, toda direção que Deus nos dá é para nossa própria proteção? Assim como você está dirigindo numa estrada, imagine você que se na estrada não tivessem sinais, né? Se não tivessem orientações de trânsito, se não tivessem todo um conjunto de elementos que servem para quê? Para nossa proteção. Para que quando você ultrapasse alguém, você não colida. Para que quando você, fora de parar, você pare e não passe direto, né? E não sofra um acidente. Ou então para que você mantenha uma velocidade média constante, para que você não acelere demais e também não sofra um acidente. Perceba que quando as pessoas ultrapassam esses limites, elas estão atraindo para elas o quê? Possibilidade de destruição. E é a mesma coisa que acontece quando nós ultrapassamos os limites que Deus nos dá. Se você quiser ultrapassar esse limite, né, é seu critério, é sua escolha, é seu livre-arbítrio. Mas entenda que Deus ele nos dá uma direção porque Ele está sempre planejando o melhor para nós. E aí quando você chega a essa conclusão de que o homem foi criado para se relacionar, porque se não fosse assim, Deus não teria criado o homem com essa necessidade de se relacionar, você percebe que Deus ele entende que nós precisamos nos relacionar, que Ele entende as necessidades que nós temos e Ele valoriza o relacionamento. Então, isso para Deus, né? Sempre dizemos, a família é um projeto de Deus. Deus planejou o relacionamento entre homem e mulher. Deus planejou a constituição de uma família. Deus planeja com que realmente as pessoas, não é bom mesmo que o homem viva só. Porque nós precisamos nos relacionar, nós precisamos, né, interagir, conviver. Isso faz parte do propósito de Deus. O conceito do mundo sobre relacionamento é encontrar alguém que me faça feliz. Porém, esse é um conceito errado e egoísta. E é essa visão que o mundo tem a respeito de relacionamento. Geralmente as pessoas elas entram no relacionamento com uma equação matemática errada, porque elas estão tentando buscar satisfação pessoal e não estão com a motivação correta. Por isso nós vemos muitos relacionamentos que estão aí afundando e que estão se consumindo, que estão sendo peso um para o outro, porque muitas vezes a motivação do coração dessas pessoas não é a motivação correta que Deus gostaria que nós tivéssemos. O conceito correto de amor, escute bem, para o casamento é encontrar alguém, não é para que eu seja feliz. É claro que você, naturalmente, quando você está preocupado em fazer alguém feliz, naturalmente você também recebe isso de volta. Porque aquilo que você planta, você colhe. Ou seja, o conceito verdadeiro de relacionamento não é a sua satisfação pessoal. O centro não está em você, no seu eu. O centro está em você fazer essa pessoa feliz. Tá bom? Ao entrar no casamento insatisfeito, faltando algo dentro de você, que é o que acontece com muitas pessoas, com o caminhar da relação você ficará ainda mais insatisfeito. E eu quero compartilhar com você agora uma equação matemática a respeito disso para que você entenda o que está acontecendo aí em muitos relacionamentos. Pessoas estão entrando insatisfeitas, incompletas no relacionamento e elas continuam incompletas. Só que sabe o que eu acho engraçado? É que geralmente a pessoa, quando ela se relaciona, ela pensa assim, não, eu vou, né, ser feliz. Ela já entrou com a motivação errada, já falei pra você. Mas ela também pensa, não, quando eu casar vai ser tudo diferente. Se a pessoa é assim agora, mas quando, vai ser tudo diferente. Ela tá tendo uma visão assim muito, muito errada da realidade, muito distorcida da realidade. Porque se a pessoa não muda antes, dificilmente isso vai acontecer depois do casamento. Isso é assim, algo praticamente inexistente, né? Mas a grande questão é que às vezes essa pessoa ela já entra no relacionamento incompleta, porque ela não está bem resolvida.
E ela leva isso pro relacionamento. E o pior, às vezes, ela entra com alguém que também tá para a par com ela, né? Tá no mesmo nível emocional, incompleto, mal resolvido. Aí o que acontece? Nós temos ali dois mal resolvidos. E eu quero compartilhar com você exatamente essa equação matemática para que você entenda qual é a equação matemática de Deus para o casamento, tá bom? Vamos lá ver, assim, algumas possibilidades, né? Primeiro, se você se sente incompleto pela metade e acha que no casamento irá preencher o seu vazio, a sua equação matemática será meio vezes 1, que dá exatamente meio, tá? Preste atenção, olha só como permanece incompleto. Pega aqui o exemplo, preste atenção, vamos lá. Uma pessoa incompleta, vamos imaginar, eu aqui, uma pessoa incompleta, cheia, toda mal resolvida, né? Cheia de bagagem, cheia de um monte de trauma, de feridas, aí eu vou incompleta, né? E aí vamos imaginar que eu tenho, né, a bênção de encontrar uma pessoa completa, uma pessoa bem resolvida, bem esclarecida, uma pessoa que tá ali abençoada, 100%. Aí eu vou me relacionar com essa pessoa, o que que acontece? Eu represento meio, porque eu tô incompleta, e ela representa 1, só que mesmo meio com 1 vai dar meio, se multiplicar. Essa é a equação matemática. Ou seja, os dois vão permanecer incompletos, porque eles não estão devidamente equilibrados. Agora vamos para um outro exemplo aqui, vamos lá? Se você e a sua metade se sentem vazios e insatisfeitos, aqui nós vamos pegar o exemplo de dois incompletos. E crê que o casamento mudará isso? Não, quando a gente casar, vai ser diferente, né? Agora a gente briga, quando a gente casar a gente não vai brigar. Agora a gente se trai uma outra, mas não, quando a gente casar, não, a gente vai ser fiel demais. Não, agora a gente vai até pros tapas, professor, quando casar, não, vai ser só carinho, amor, cuidado, né? A pessoa vai com esse engano pro casamento. Aí o que que acontece? São dois incompletos, meio com meio. Quando multiplica isso, o que é que dá? Dá 1/4, ou seja, continua incompleto, não temos o número inteiro. Mas, quando é que nós temos ali a plenitude de Deus, que é a equação matemática de Deus para o seu relacionamento, para o meu relacionamento? É quando nós falamos aqui de duas pessoas que vão se relacionar e essas duas pessoas são plenas, são completas, são saudáveis. E aí eu quero dizer para você o que é uma pessoa completa, é uma pessoa inteira, é uma pessoa, né, que está ali sarada por Deus, que está realmente ali, né, já foi cuidada, foi tratada, está bem resolvida. Essa pessoa vai entrar no relacionamento, tanto um quanto o outro, né, representa aqui 1 e 1, tanto um quanto o outro, quando eles entrarem no relacionamento, o que, é que vai acontecer? 1 vezes 1 dá 1. Eles serão um só. Eles serão completos, eles serão plenos. Eu não estou dizendo para você que eles não vão ter problemas, né? Que o relacionamento vai ser mil maravilhas, não. Todo relacionamento tem as suas dificuldades, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu estou dizendo para você que para entrar no relacionamento, nós precisamos, a conclusão desse tópico aqui, é que para você entrar no relacionamento, você precisa primeiro ser sarado, ser curado, né? Tem que tirar da nossa mente essa visão de que é uma área que a gente está aí para aventurar, para brincar. Não é assim. É a segunda área mais importante da nossa vida, já falamos isso. Então não adianta você estar todo mastigado, castigado, quebrado, moído. Mas eu vou me juntar com outro moído igual eu. Não tem como, vai dar errado isso. Vai ser sofrimento para os dois. Nós precisamos ser sarados, ser curados. É por isso que é necessário um tempo de espera. É necessário um tempo de investimento na nossa vida. Ninguém precisa se agoniar de sair e, eu vou ficar com fulano, vou ficar com fulano, porque eu só estou trazendo para a minha vida mais falta de plenitude, de ser uma pessoa inteira. Eu estou trazendo mais desmembramentos para a minha vida, mais bagagens negativas, você percebe? Então, é por isso que, biblicamente, nós não aconselhamos, a gente vai entrar, né? Não quero falar tudo só no capítulo 1, mas, biblicamente, nós aconselhamos o quê? A pessoa entender que existe um tempo de espera, a pessoa entender que ela não é um lixo, ela não é descartável, ela não foi feita para ficar com um, para ficar com outro, né? Que ela está reservada para alguém, a gente já vai falar também sobre isso, tá? Então, em outras palavras, né? Quando as pessoas não são inteiras e elas entram no relacionamento com base no amor egoísta que eu falei pra você ainda há pouco, elas querem apenas sugar um ao outro, porque elas estão só focadas no quê? Eu quero ser feliz, eu quero algo, eu quero me satisfazer, eu quero me sentir amada, eu quero isso, eu quero aquilo. E o resultado sempre vai ser negativo, porque são pessoas incompletas, legal? Então vamos passar aqui, né, para um outro tópico importantíssimo na nossa aula 1. Olha só o que diz: pelos frutos se conhece a árvore. Vou só ajeitar aqui, só um minuto. Olha só, os casamentos são frutos do tempo de namoro, que é o momento de construir os fundamentos. Porém, o namoro mundano que existe hoje, ele não é capaz de produzir estes fundamentos.
pois ele pode levar a alguns erros como, eu vou tratar para vocês, hoje nós vamos tratar aqui, alguns erros que existem no namoro mundano. O que eu distingo para você o namoro mundano? Porque existe também o namoro cristão. Existe uma forma de se relacionar que é segundo, né, os princípios de Deus. Existem formas de se relacionar que ferem totalmente os princípios de Deus. Olha só o quanto isso aqui é importante. Então vamos lá, tive que pausar aqui, não sei nem onde foi que eu parei. É uma situação aí com as crianças, né? Passaram um pouquinho mal. Gente, então olha só, o namoro mundano, tentando retomar nossa linha de raciocínio, ele é um namoro que ele não oportuniza com que realmente a gente possa avaliar quem é a pessoa, porque olha só o que nós estamos aprendendo aqui, preste muita atenção. O momento do namoro é o momento de nós construirmos fundamentos. É o momento de nós entendermos quem é essa pessoa, né? E se ela está dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Então, eu até diria que o momento anterior ao namoro já é o momento para isso, porque você não precisa namorar para descobrir se uma pessoa está alinhada ou não com o seu propósito. O momento que você está conhecendo, o momento da amizade, né? O momento que você ainda não firmou uma aliança, é o momento de você avaliar. Mas dentro do namoro você começa a construir alguns fundamentos, você começa a ver a forma que essa pessoa trata os pais, como essa pessoa trata, se comporta diante de responsabilidades, né? Você começa a conhecer um pouco mais. Só tem um detalhe. Isso eu tô falando para você de um namoro bíblico. Mas quando eu falo para você de um namoro, por exemplo, um namoro mundano, é totalmente diferente, porque o namoro mundano ele nos leva a muitos erros. E muitos relacionamentos, pessoas cristãs, elas estão, infelizmente, dentro de um namoro mundano. Eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso com você. Olha só alguns erros que o namoro mundano pode nos levar. A intimidade sem compromisso. É como se eu convidasse alguém para uma escalada e quando chegasse a 600 metros de altura, onde eu preciso que outra pessoa segure a corda ou eu cairei, ela simplesmente diz, não dá mais, tô fora. É isso que acontece. O namoro mundano é um namoro que ele valoriza muito, né, somente o contato físico e não há uma construção de base sólida naquele relacionamento. Então, o que nós percebemos? Que há ali intimidade sem compromisso. Às vezes as pessoas já estavam vivendo um grau de intimidade que elas não deveriam viver, e eu quero só abrir um parêntese aqui, que algo que eu tenho observado, né? Geralmente quando nós falamos de namoro, né, nós falamos de santidade, parece que isso está relacionado ao jovenzinho, né, ao adolescente, ao pré-adolescente, e claro, né, quando eu falo namoro e santidade, eu nem estou falando para esse jovenzinho aqui, porque eu entendo que essa pessoa não tem sequer estrutura para iniciar um relacionamento. Também nós vamos falar disso um pouco à frente, né, a respeito de como realmente nós iniciarmos o relacionamento. Precisa-se de maturidade. Esse pré-adolescente não tem maturidade para isso, então essa aula nem é para ele, tá? Mas, né, toda essa menção aqui de namoro não é para esse tipo de pessoa. Mas qual é a diferença que eu quero trazer para você? É que geralmente, quando nós falamos de namoro, a gente está pensando no jovem, né? No 17, 18, 20, essa pessoa novinha que está iniciando e tal. E quando nós falamos de santidade? Mas você já parou para pensar que a santidade, ela não é somente para, ela não está avaliada somente para uma idade, ela é para qualquer idade. Então, o que eu tenho observado hoje, né, na nossa geração, que é normal nós olharmos para o jovem e falar assim, você tem que ter um namoro em santidade. Mas você já reparou que muitas vezes o adulto, né, às vezes até que é alguém separado, alguém divorciado, que está começando a construir um novo relacionamento, essa pessoa tem direito de refazer a sua vida, ok, tem. E essa já reparou que quando se trata de adultos, de pessoas mais velhas, parece que esse princípio de santidade não se aplica, né? Parece que é normal a pessoa ter relação antes do casamento porque tá tudo bem, já são adultos. Mas perceba que isso não está relacionado à idade, tá? Isso não está relacionado à idade, isso é um princípio bíblico. Então nós precisamos também entender que esse tipo de comportamento dentro de um namoro, né, que é o que nós denominamos aqui como namoro mundano, é um comportamento que gera o quê? Intimidade. Às vezes ali aquele casal, ele já tem intimidade, né, que não deveria ter, mas sem um verdadeiro compromisso, porque na primeira situação que acontecer, um vai pular para fora do barco, porque eles não têm realmente uma aliança verdadeira. O namoro mundano, ele oportuniza esse tipo de comportamento, porque é muito fácil. Você queima etapas, você pula fases, e você já vai para uma fase, né, onde não há necessidade de compromisso para usufruir dessa fase. Então isso é muito preocupante, isso é antibíblico também. Aí vamos aqui para um outro ponto importante a respeito do namoro mundano, uma outra característica, tá? O namoro mundano, geralmente, ele pula a fase da amizade. Por isso que eu falei pra você que a amizade, você não precisa namorar alguém pra conhecer se essa pessoa tá no mesmo propósito que você.
Por quê? Porque antes de iniciar o namoro, você já deve começar a observar essa pessoa. Já é a fase da amizade, você tá ali próximo, você conhece, você às vezes tá na mesma turma, mesma roda de amigos, conversando, observando e avaliando quem essa pessoa realmente é. Geralmente no namoro mundano o que acontece? Essa fase não existe. As pessoas já têm atração física um pelo outro, acham que isso é suficiente e elas imediatamente iniciam o namoro sem observar quem realmente é essa pessoa, ou seja, sem desenvolver uma verdadeira amizade, porque todo namoro cristão ele inicia com a amizade. É assim que deve ser, que você começa a avaliar antes do namoro essa pessoa. Confunde, outra característica do namoro mundano negativa é que o namoro mundano ele confunde prazer físico com amor. Por que ele confunde? Porque ele já pulou as etapas. Então as pessoas, o namoro gira em torno do quê? Da sensação, né, que essas pessoas têm a respeito umas das outras, a sensação física. Então a atração física que ela tem um pelo outro é o que dá a base, a sustentação desse namoro. Aí o que acontece? Olha a frase aqui interessante. 2 lábios que se encontram não significam 2 corações que se unem. Você pode, assim, qualquer pessoa, né? Você pode ter atração por qualquer pessoa. E essa pessoa se relacionar com você e você com essa pessoa, mas isso não necessariamente faz dessa pessoa um verdadeiro companheiro para a tua vida. Corpos atraídos não significam que uma pessoa foi feita para outra. Só porque eu me sinto atraída pelo fulano por mim, isso significa que ele é o amor da minha vida, que eu sou o amor da vida dele? Não necessariamente. Isso é o quê? Atração. É claro que dentro de um relacionamento isso existe, é claro que sim. Mas isso não é a base sustentadora desse relacionamento. É isso que eu quero dizer para você. Um outro ponto, uma outra característica negativa aí do namoro mundano é o isolamento, né? O namoro cristão, ele é inclusivo. Você observa que o namoro cristão, o casal não se isola, o casal ele tá sempre ali aqui, por quê? Por que ele não se isola? Porque ele não está focado na atração física, ele não está focado em ficar, em estimular aquilo que ele não pode ter ainda. Então, como ele entende isso, como esse casal entende isso, tem princípios de Deus, eles estão o quê? Se conhecendo, eles estão na fase o quê? De amizade, de um relacionamento que você está avaliando outra pessoa, né? Você está conhecendo, você está montando as estruturas do seu futuro casamento. Não há necessidade de isolamento, você não precisa se isolar, você está, na verdade, se protegendo. Né? Se você se isola muito, você se desprotege, porque é a frase que a minha mãe sempre fala, né? Fogo, é uma frase antiga, acho que é fogo e pólvora, ela dizia, não podem estar juntos. Se estiver junto, não tem jeito, vai explodir. Então, às vezes, a pessoa, ela não se protege, ela se permite viver, né, isolada, e isso permite com que ela, sim, viva um namoro mundano, porque ela mesma cria um ambiente para isso, tá? Isso significa que as pessoas, olha só, namoro cristão inclusivo, né, ele agrega, ele não exclui, e isso significa que precisa do apoio e supervisão dos pais, pastores, líderes e amigos. O casal que ele se exclui muito, esse casal ele está fora da visão do princípio, né, para o qual ele está ali se relacionando. É por isso que o namoro cristão ele é um namoro inclusivo, né? Você inclui os seus pais, você inclui os seus líderes, você inclui os seus pastores. Quantas vezes nós temos percebido pessoas que sequer pedem a bênção dos pais, sequer pedem a bênção dos seus líderes, dos seus pastores, comunicam a sua liderança, né? Ou pedem a bênção mesmo. O que o senhor acha, pastor? Olha, eu tô me relacionando. Não, começa e termina, ninguém sabe o que está acontecendo, né? Vive isolado, vive no escuro, vive no quarto. Aí o que acontece? Um namoro mundano, totalmente fora do padrão de Deus. E a pessoa, sem saber, ela está traindo maldição para o seu próprio relacionamento. Um outro detalhe aqui para nós não demorarmos muito, né? O namoro mundano, ele cria atrapalhos para o futuro. Quando o jovem se envolve com outra pessoa de forma errada e mundana, ele se afasta dos propósitos de Deus. E isso gerará inúmeros atrapalhos para o futuro dos dois. Isso daqui é totalmente verdade. Porque quando você está no relacionamento mundano, você perde o foco de Deus. Por quê? Porque nós estamos, na verdade, estimulando a nossa própria natureza pecaminosa. E aí o que acontece? A gente começa a colocar aquilo no centro. O relacionamento passa a ser o centro da nossa vida. A atração física, os desejos passam a ser o centro da nossa vida. E nós não conseguimos, né, mais ter aquele contato. Por quê? Porque a Bíblia fala que o pecado ele causa separação entre nós e Deus. Então é isso que acontece no namoro mundano. Um outro ponto característica, desgosto pela fase em que está solteiro esperando em Deus. Quando não entendemos que tudo tem um tempo certo e que quando estamos solteiros podemos viver as maiores oportunidades da nossa vida, sobretudo na vida espiritual, passaremos uma corrida maluca para arrumarmos alguém de qualquer forma, pois parece que estar solteiro é uma infelicidade.
A pessoa que tá com essa mentalidade mundana, o que acontece? Ela acha que o tempo dela estar solteira é um tempo desperdiçado, é um tempo que, poxa, todo mundo tá namorando. Aí o que acontece? Ela começa a se agoniar, ela começa a se relacionar com qualquer pessoa, porque ela acredita que é uma fase de desgosto, né? Ser solteiro é um atrapalho, é um desgosto, é uma tristeza, é uma vergonha. E não é. Estar solteiro é um tempo na nossa vida. Toda a nossa vida ela vai passar por fases. A fase de estar solteira é uma fase muito boa. A fase de namoro é outra. A fase de noivado, a fase de casado, a fase com filhos, a fase com os netos, com os filhos crescidos. Cada fase da nossa vida ela tem os seus ônus e tem os seus bônus. Tem o seu ponto positivo e tem o seu ponto negativo. Vai ter uma fase da sua vida que talvez você tenha saudade quando você era solteiro. Vai ter uma fase da sua vida que talvez você tenha saudade quando você não tinha filhos ainda. E assim por diante. Porque cada fase tem o seu ponto positivo, o seu ponto negativo, e nós precisamos ter sabedoria para entender o tempo de Deus para a nossa vida em cada fase. Tá legal? Espero que você esteja compreendendo. Um outro ponto aqui são os ambientes artificiais para avaliar o caráter da pessoa. No namoro mundano, não dá para avaliar o caráter da pessoa de verdade. No namoro cristão, como você não põe a carne como centro, você não põe o seu próprio desejo, né, como centro, você põe Deus como centro, você consegue avaliar algumas coisas dessa pessoa, você consegue ver aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que não precisa, né, você consegue ter uma avaliação melhor. Agora, no namoro mundano não, porque é criado um ambiente artificial. O namoro mundano cria esse ambiente em que as pessoas não mostram o que realmente elas são. Por quê? Porque não se desenvolve a amizade. Né? Porque não há uma verdadeira amizade, porque ali há somente a ênfase no físico. E aí, realmente, não dá para avaliar quem a pessoa é. E quando a pessoa casa, ela fala assim, meu Deus, casei com um monstro, não sabia. Mas é claro, porque não conheceu verdadeiramente, viveu o namoro mundano, quando casou com um desconhecido, e infelizmente, né, vai sofrer aí, e muito. Por isso que a gente fala, é muito importante nós termos esse discernimento. E aí vem a grande questão para nós nesse momento, né? O solteiro está desocupado ou ele está reservado? Que algumas pessoas elas têm uma compreensão negativa, elas estão pensando assim, não, eu estou desocupada. Então, se eu estou desocupada, eu estou livre, né? Aí eu vou, é a visão do mundo. Eu estou livre, então eu posso ficar com um aqui, posso ficar com outro aqui, posso relacionar aqui, e aí vira um mingau a minha vida sentimental, e eu trago depois essa bagagem para dentro do casamento. Aí vira mesmo, aí você é uma pessoa incompleta, você é uma pessoa, aquele exemplo que nós vimos de pessoas incompletas que se relacionam. É isso que nós vemos hoje, tá? No dia a dia. Olha só, a grande diferença do namoro cristão para o namoro mundano é o respeito e o cuidado com a vida enquanto estamos solteiros, pois o cristão solteiro deve compreender que ele está reservado a alguém no futuro. Olha a visão do cristão e a visão do mundano. A pessoa que não tem Cristo como centro da sua vida, quando eu digo cristão, é a pessoa que tem Cristo como centro da sua vida. O mundano, ele pensa que eu estou desocupado, então, né, tá aqui, a fila é grande, lá vem um, vai outro, vem um, vai outro. Mas a visão do cristão comprometido verdadeiramente com Cristo é uma visão de entender que você está reservado para alguém que você talvez ainda não conheça, que você talvez não saiba nem onde essa pessoa está, mas você entende que você está reservado para essa pessoa, e por estar reservado para essa pessoa, você se protege, você se cuida, você tem respeito a si mesmo e você tem respeito a essa pessoa que você ainda não conhece. E alguém que não entende isso sai por aí entregando algo que não lhe pertence ao outro. Se você entende que você está reservado, você não vai dar aquilo que não é seu, porque você é de alguém, você está reservado para alguém que você talvez não conheça, mas você está reservado para essa pessoa. A diferença entre o casado e o solteiro é que o casado está ocupado e o solteiro está reservado. Então o casado ele já está ocupado, ele sabe disso porque ele já tem o seu cônjuge. E o solteiro é parecidíssimo. Ele não sabe quem é a pessoa, mas ele sabe que ela existe, então ele está reservado. Ter esse entendimento faz com que nos valorizemos e comecemos a cuidar e respeitar do nosso futuro esposo ou esposa antes mesmo de conhecê-lo. Que coisa maravilhosa é o dia que o seu esposo, a sua esposa te conhecer e falar assim, puxa vida, né? Eu não tenho nada do que, essa pessoa não tem nada que se envergonhar do seu passado, porque ela esperou no Senhor, porque ela realmente confiou na promessa de Deus. Isso é cada vez mais raro nos nossos dias, não é verdade? E aí, antes de nós encerrarmos aqui a segunda parte da nossa aula, né, nós vamos tratar de um tema também muito interessante, que é avalie, olha só, o nosso tema da aula é relacionamentos bíblicos para solteiros e assuntos a serem avaliados antes do sim. Então agora a gente vai entrar aqui nessa segunda parte. Quais são assuntos a serem avaliados antes de dizer sim? Primeiro assunto, né, que eu tenho que avaliar aqui é o casamento muito rápido.
Muitas pessoas elas cometem o erro de se casar muito rápido, sem que haja um tempo de conhecimento do parceiro. Eles logo deduzem que estão apaixonados e decidem se casar. A consequência é uma avalanche de divórcios, que é o que nós vemos hoje. Eu vou comentar isso daqui. Pois eles não desenvolveram no relacionamento a maturidade suficiente para casar. Demorar muito para casar também não é bom. Por isso é importante o equilíbrio para o tempo certo nessa decisão. Então preste atenção. Eu não estou dizendo para você que para você casar você tem que passar 10 anos conhecendo essa pessoa. Não, porque perder o time do casamento também não é saudável. Ficar muito tempo namorando também não é saudável. Por quê? Porque existe um tempo certo para cada coisa. Agora, conhecer a pessoa em 2 meses e casar, conhecer a pessoa em 6 meses e já casar, você não considera que isso é um pouco rápido demais? Por quê? Porque você precisa conhecer um pouco mais essa pessoa. Você precisa, talvez no primeiro momento ela seja linda e maravilhosa, mas será que ela é mesmo? Então você vai precisar avaliar, né? É difícil tomar esse tipo de decisão quando nós estamos apaixonados, porque a paixão ela cega. A pessoa só tá vendo as qualidades. E às vezes lá no casamento, que passa aquele primeiro pico da paixão, a pessoa começa a avaliar e ver os defeitos, às vezes vê que ela fez uma escolha errada. Então, muita atenção para isso. Né? Não se apresse para casar. Também não case de forma demasiada, demorada demais. Tenha um tempo certo para casar. Na época, eu lembro, na nossa história, minha e do pastor Neto, eu lembro que nós tivemos um tempo de casamento que foi em torno de 1 ano e meio, né? Que para alguns pode parecer rápido, para outros, não sei, pode parecer demorado, mas eu acho que na nossa química, no nosso conhecimento, nós já nos conhecíamos antes, né? Nós já tínhamos amizade antes. Na nossa vida, né? Para nossa realidade, foi um tempo assim exato. Então foi perfeito para nossa realidade. Agora, claro, isso não é uma receita de bolo. Cada pessoa vai ter que avaliar. Não pode ser muito rápido e não pode também ser muito demorado. Avalie bem antes de dizer sim, porque depois, né, que põe a aliança no dedo e já não tem mais volta. Então é muito importante nós termos essa visão. O outro ponto importante aqui, casar quando se é muito jovem, é um outro ponto também a ser considerado. Vamos lá entender um pouquinho mais isso? Quando se é muito jovem, geralmente é mais difícil entender todas as implicações do casamento. E também, por vezes, a identidade daquela pessoa ainda não está definitivamente formada. Ou seja, é uma fase, né? A juventude é uma fase muitas vezes, não sempre, nem sempre, mas muitas vezes é uma fase de inconstância, de descobertas, a gente não sabe muito bem o que a gente quer, a gente não sabe nem que curso a gente quer fazer, quanto mais a pessoa que a gente quer compartilhar para a vida toda. Por isso as estatísticas elas mostram que a taxa de divórcio é maior nos casamentos realizados com pessoas antes dos 20 anos. Geralmente, pessoas que se casam muito cedo, elas se divorciam mais, porque elas talvez não tinham maturidade para aquela decisão que elas tomaram. Todavia, aí aqui é o nosso contraponto, né, dessa avaliação, porque quando eu digo para você casar quando é muito jovem, é um ponto a ser avaliado. Por quê? Porque quando eu falo aqui de juventude, eu não estou falando necessariamente de idade. Existem, né, imaturos de 40 anos, por exemplo, e existem jovens extremamente maduros de 18 anos, 17 anos, né, que às vezes desde criança são aquelas crianças, né, precoces, à frente, maduras. É claro que existe. Por isso que a nossa avaliação aqui não está relacionada necessariamente à idade. Geralmente a idade nós relacionamos à imaturidade. Mas essa avaliação deve ser relacionada ao quê? À verdadeira maturidade, que é a idade mental que essa pessoa tem, do que necessariamente a idade cronológica. Pois é possível que alguém muito jovem possua muita maturidade para o casamento e assim como a pessoa madura na idade seja imaturo mentalmente. Aí eu vou de novo dar um exemplo prático, né, do nosso relacionamento aqui, porque eu tenho certeza que aquilo que a gente vive também pode de alguma forma contribuir para você. Eu me considero uma pessoa que demorei muito a amadurecer. Então, quando eu casei, acho que eu estava com 26, não lembro, 26 anos, mas acho que a minha mente é uma mente de 20, de 18, né? E já o meu parceiro, o meu esposo, o pastor Neto, já era totalmente diferente. Quando o pastor Neto casou, ele tinha 18 anos, ele ia fazer 19 anos, então ele casou jovem, cronologicamente jovem. Mas quanto à maturidade, o pastor Neto, eu sempre achei ele muito mais maduro do que eu. Tanto em comportamento, né, em raciocínio, em pensamento, em decisões. Eu sempre me senti uma pessoa muito mais imatura do que madura. E ele sempre se sentia uma pessoa muito mais madura. Então, mesmo tendo uma idade jovem, cronologicamente jovem, a sua idade mental, a sua maturidade já era de uma pessoa, né, de 20, 30, 35, sei lá qual é a idade. Mas um jovem que desde muito jovem sempre trabalhou, sempre foi responsável. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? E tudo isso foi avaliado antes de nós dizermos sim ali um para o outro. E realmente foi uma decisão assim
muito acertada, uma decisão do qual não me arrependo de forma alguma, porque realmente foi a pessoa que Deus colocou ali para ser meu parceiro, meu companheiro. Então, esse tópico ele tem que ser avaliado conforme o que é uma idade mental, uma idade verdadeira, tá? E não somente a idade cronológica. E aí vamos continuar agora, né? Nosso próximo tópico, para não ficar tão longa a nossa aula. Um outro ponto importante aqui que nós vemos muito, né, que acontece demais, é a respeito da ansiedade para casar. A ansiedade, ela pode estar relacionada ao medo de ficar só, medo do cônjuge mudar de ideia, impulso sexual ou até mesmo para encobrir uma gravidez, né? Como às vezes a gente via isso até que hoje em dia já não é tão comum, mas antes era muito comum, né? Quando a moça engravidava, aí o casal rapidamente formava ali uma aliança, né? Às vezes precipitadamente, para encobrir algo que aconteceu. Qualquer que seja o motivo, não devemos tomar decisões com base na ansiedade. Quantas pessoas elas estão ansiosas, né? Porque elas já estão com 30 anos, porque elas estão com 30 e poucos, porque elas acham que está passando tempo, elas ainda não encontraram um parceiro, né? Porque elas estão ficando para trás, porque ela está vendo todo mundo casar e ter filho, ela ainda não tem filho, ainda não casou. Mas calma, porque tomar uma decisão tão séria quanto essa, com base na ansiedade, com certeza vai dar erro. Com certeza, né, não vai dar certo. Às vezes a pessoa toma essa decisão por impulso sexual, porque ela acha, não quando eu estiver casada, então eu vou poder, né, viver da forma que eu quero, né, eu vou poder viver, então, sem pecar, né, sem estar relacionando fora do casamento, e ela toma, se for uma decisão baseada somente nisso, também não lhe aconselho a casar somente por esse motivo, né, porque isso com certeza é uma motivação muito incorreta para entrar no casamento. E aí nós vamos ver que muitas pessoas estão, né, presas nisso, nessa ansiedade. Elas acabam casando às vezes por ansiedade e se arrependem. Nós temos um número altíssimo de divórcios. Outro ponto importante é a falta de compreensão entre amor verdadeiro e a paixão romântica. Esse daqui eu acho assim um ponto de ouro, porque nós o ser humano como um todo precisa compreender um pouco melhor, né? Nós precisamos compreender um pouco melhor isso. Olha só, no início dos relacionamentos é normal vermos o namoro romântico e não o amor verdadeiro. Geralmente, quando começa o relacionamento, o que acontece conosco? Né? Existe uma paixão romântica. Então, existem inclusive estudos, né? Não sei se nós vamos falar aqui no material, deixa eu ler primeiro, depois eu comento. É necessário não perdermos a capacidade de avaliar as coisas como elas são, e a paixão nos rouba isso. Isso aqui é a mais pura verdade. O apaixonado não vê defeitos, o apaixonado só vê qualidades. O amor pode até começar em uma paixão e não tem nenhum problema quanto a isso. Eu creio que o amor ele é projetado assim, né? Ele inicia de uma paixão, mas ele converge. Ele converge para onde? Para um sentimento mais intenso, mais que não posso nem chamar de sentimento, mas uma atitude de intensidade, uma atitude mais duradoura, né? Eu não vou nem dizer, eu digo intensidade quanto à base, porque a paixão ela também tem intensidade. A intensidade da paixão é aquele momento, né? Aquela força, aquela motivação, aquele impulso, essa é a intensidade da paixão. Mas no relacionamento, no amor, nós vemos ali algo mais firme, mais sólido, mais palpável, durável, resistente, é diferente. Todavia, essa paixão precisa amadurecer para o amor, que é uma decisão, e que não se baseia apenas naquilo que sente. Por isso que eu disse para você, o amor, ele não é sentimento, ele é decisão, mas em uma decisão de permanecer juntos até que a morte os separe. Existem estudos, aí sim eu vi que não está aqui no material, mas existem estudos que nos mostram que a paixão, esse período, essa fase da paixão, da impulsividade, né, da pessoa não conseguir enxergar defeitos, falhas, aquele momento assim que a pessoa tá, né, como que a gente chama aqui isso? A gente chama de, a pessoa tá, tô pensando aqui como que a gente chama isso, mas enfim, que a pessoa tá cega, tá louca, tá apaixonada. Esse momento, estudos nos mostram que eles duram em torno de aproximadamente 2 anos. Né? Após isso, então quer dizer que depois de 2 anos o relacionamento está fadado ao fracasso? Não, de forma alguma, porque eu estou apresentando para você algo mais profundo do que a paixão. Existem pessoas que quando termina a paixão, elas terminam o relacionamento, elas iniciam o outro, elas vivem esse ciclo constante, né? Porque elas só querem viver a paixão, elas nunca conseguem ter uma raiz mais profunda. O amor, ele pode iniciar na paixão, mas ele converge para o amor, a paixão converge para o amor. Né? E o amor é um sentimento, como eu disse para você, não é necessariamente, a gente chama de sentimento, mas na prática ele é uma decisão. É quando você, mesmo não tendo aquela paixão do início, você entende que você tem uma aliança e um compromisso eterno, né? Enquanto a vida durar.
Eternidade que eu digo aqui nessa terra. Então você assume o compromisso, você enfrenta os desafios juntos, você enfrenta os obstáculos juntos, você olha um para o outro e enxerga muito mais do que somente algo impulsivo, né? Algo que você é avassalador. Você enxerga ali algo duradouro, algo concreto, algo verdadeiro. Então o amor, ele não é menor que a paixão, muito pelo contrário. Ele é mais consistente, ele é mais duradouro, ele é o verdadeiro, a verdadeira essência que todo casal deve ter no seu relacionamento, tá? Então nós precisamos entender essa diferenciação do amor verdadeiro, né, que é o que todo casal precisa desenvolver no seu relacionamento, e a paixão romântica que vai passar. A paixão passa, né? Com o tempo você pode sim ter paixão pela pessoa, claro, você pode cultivar isso, mas isso vai convergir no amor verdadeiro, que é muito mais completo, que é muito melhor, né, do que a paixão. Tudo bem? Então, o outro ponto aqui interessante, já que a gente está passando já, acho que esse já é o nosso último slide, exato. Problemas de personalidade ou comportamentos não tratados. Existem casais que eles possuem atração física e estão perdidamente apaixonados. Então, puxa, eles estão vivendo ali, né, assim, achando que eles estão vivendo aquilo de melhor que existe. Porém, eles, por justamente estarem nessa atmosfera de paixão, de impulsividade, daquele desespero inicial, eles não conversam sobre áreas importantes da vida. E áreas que todo casal precisa conversar, porque imagine que é você viver a vida inteira com uma pessoa, né? Então, essa pessoa tem preferência, a pessoa, ela trata a família de uma forma, ela tem uma visão a respeito de família, talvez diferente de você. Como que ela cuida do dinheiro, como que ela enxerga o dinheiro, talvez diferente de você. Como que ela enxerga a profissão, talvez diferente de você. Que carreira ela vai seguir, carreira você vai seguir, vocês vão ficar separados, vocês vão ficar juntos, né? Como que será o dia a dia de vocês. Isso tudo faz quando as pessoas, né, vivem esse amor, essa atmosfera da paixão romântica, e elas não olham de uma forma racional para o relacionamento, elas vão ter muitas surpresas desagradáveis no seu casamento, porque elas vão perceber diferenças, às vezes, difíceis de conciliar. E aí, para nós encerrarmos, expectativas irreais. Muitos entram no casamento com expectativas irreais. Isso daqui eu acho que é o campeão. Muitas pessoas, elas entram achando que é uma coisa e na verdade não é. Elas entram com expectativas irreais. Elas acham que elas nunca vão discutir, olha só. Elas acham que elas nunca vão ter problemas. Elas imaginam o casamento só a lua de mel, aquela coisa linda, maravilhosa, né? Elas acham que um vai mudar o outro. Ah, não, quando casar ele vai mudar, ele vai parar de fazer isso, ele vai parar de mentir, ele vai parar de trair. Então elas têm uma expectativa. Parece que o casamento muda as pessoas. E não é assim, né? O casamento, ele é algo maravilhoso, ele é sim um projeto de Deus, mas não é fácil. Não é fácil vida dois, não é fácil dividir a nossa vida com alguém. Por isso, tenha, né, seja sábio na sua decisão, se você ainda não é casado, para que você possa escolher muito bem a pessoa que você vai compartilhar a sua vida. O casamento é necessário ser fruto de uma decisão consciente e acertada. Então, se você puder, por favor, não erre na escolha da pessoa que você vai compartilhar a sua vida. Você quer, né, desfrutar assim, de uma vida plena nessa terra? Então, preste atenção nas duas principais decisões. Entregar a sua vida para Jesus e a pessoa com quem você vai compartilhar toda a sua vida nessa terra. Isso daí vai ser algo assim que pode levar lá para cima, que você pode viver coisas tão grandiosas e maravilhosas, e assim também como pode te empurrar para o fundo do poço, tá? Então, deixa esses conselhos aqui para você. Eu vejo você na nossa próxima aula. Até mais.